Olá a todos, vamos dar início então ao primeiro episódio do podcast intitulado Fisiocast. E esse Fisiocast nada mais é do que uma referência a um momento de conversa sobre funcionamento do corpo humano. E aí esse funcionamento do corpo humano vai se estender a diversos campos do estudo do corpo humano, anatomia, fisiologia. A gente pode migrar por qualquer coisa aqui, visto que aqui na mesa nós temos alunos, alunos do curso de enfermagem, aqui da Leão, alunos que estão cursando a disciplina de fisiologia humana, então alunos que estão em curso, mas que já tiveram contato com algumas outras ciências, ciência anatômica, embriológica, citológica, histológica. Nós temos aqui à mesa também um dos meus monitores da disciplina de fisiologia, que também já teve acesso a uma demanda de conteúdos também bacana, que vai certamente somar aqui com o repertório proposto aqui pelo podcast. Então, esse é um programa de cunho gratuito, que tem o objetivo de levar a você, aí do outro lado, discussões em diversos níveis diferentes, com a simples finalidade de aprender, conversar mais sobre o corpo humano. Então isso aqui é uma conversa. Eu estou aqui na mesa com o Júlio. Júlio é monitor da disciplina de fisiologia humana, no momento em que esse vídeo está sendo gravado. E eu tenho aqui à mesa também Carlos, que é aluno de fisiologia, e a Ana, que também é aluna de fisiologia. Ambos cursam enfermagem. O Carlos cursa no turno da noite, a Ana cursa no turno da manhã, e dando suporte a gente ali atrás, que daqui a pouco vem para a mesa também, tem o meu outro monitor, o Edilson, que também vai participar dessa conversa conosco. Então, primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Hoje é um sábado, vocês não sabem que hoje é sábado, mas hoje é um sábado, por volta das 8 e alguma coisinha da manhã, e nós estamos aqui conversando sobre o corpo humano. Então isso aqui é um motivo de grande alegria, principalmente para quem adora falar sobre o corpo humano, como eu. Então, bom dia, Carlos, bom dia, Ana, bom dia, Edilson, bom dia, Júlio. E Edilson também está ali nos bastidores. E aí, pessoal, o nosso objetivo é discutir sobre alguns sistemas. Eu vou já passar a fala para a mesa, mas o objetivo é discutir a respeito de dois principais sistemas, que são os sistemas respiratório e o sistema digestório. Tá? O objetivo é discutir ali anatomia, fisiologia, curiosidades, e é isso. Nós vamos lá, sem mais delongas, a essas discussões. E os meninos aqui que prepararam o roteiro, eles colocaram uma frase para começar, que eu achei até interessante. Inclusive nos bastidores eu estava dizendo aqui, será que eu vou encontrar um local aqui para colocar essa frase? E acho que eu coloquei. Vai ser assim. A frase é: respirar e viver, digerir é transformar a vida em energia. E aí eu começo então fazendo uma reflexão sobre essa frase. Olha que interessante. Eu disse aos meninos que não gosto muito de seguir roteiro, e eu já estou começando quebrando o roteiro. O que é que vocês acham, tá, sobre respirar e viver? Que filosófico, né? Que filosófico. Respirar e viver. Digerir é transformar a vida em energia. O que vocês acham dessa frase? O que é que essa frase ela consegue trazer para vocês? Ela me traz um bocado de coisa, mas eu queria ouvir vocês. Vocês conseguem refletir alguma coisa em relação a isso? Para mim, ela define bem, né, o que é realmente o que nós somos enquanto ser humano, né? A gente é literalmente um corpo de energia que está aqui absorvendo e mandando para o ambiente também. O ambiente em si também faz parte da gente, né? Desde da questão molecular, da questão da composição que a gente é. E quando a gente morre, né, a gente vai para a Terra, a gente se torna parte dela.
E quando ele fala respirar e viver, é quando a gente inspira o ar, né? A gente tá pegando aquele oxigênio do ambiente. Digerir é transformar a vida em energia, né? Aquilo que eu disse. A gente é feito de energia, a gente precisa dela para poder desempenhar nossas funções, né? Tanto do corpo quanto físicas, e tudo mais assim. É bem interessante, eu gostei dessa frase aqui. Bacana. Vocês, o que é que vocês fazem alguma reflexão quanto a isso? Porque aqui eu tenho um bombeiro civil, né? Lutador. Tu faz alguma luta? Não, Atividade física? não. Até o momento. Pode ser que quando vocês estejam vendo, Ana tenha começado. Mas trazendo aqui um exemplo, né? Do Carlos, tu faz jiu-jitsu, né? É, Tem que respirar bem? e muito. O que é que tu sente quando em algum momento da tua luta tu não respira bem? É uma sensação de quase morte. Sensação de quase morte. Em relação à potência muscular, tu nota a diferença? Sim. Eu sempre fui muito bom de cardio, de correr, de exercício, essas coisas. É quando eu fui começar, eu achava que não ia ter tanta dificuldade, porque eu já tenho um cardiovascular relativamente bom, não é? Coisa nenhuma. 2 minutinhos ali, fazendo força, sempre, com a pessoa pesando em cima de você ali, Acaba exigindo mais. e muito. Acaba exigindo mais. É verdade. E a própria contração muscular, ela gera uma exigência, né? De oxigênio para fazer todo o fornecimento de energia do próprio músculo, né? Fora a capacidade cognitiva, que tem que pensar. Não é um processo só braçal. Vocês, durante rotinas de estudo, vocês sentem fome? Bastante. Bastante fome. Já notaram se sentem mais fome durante o período ali que está na faculdade, assistindo às aulas, em casa, estudando, do que em outros momentos, por exemplo, assistindo TV? Notaram alguma diferença quanto a isso? Com certeza. Sim. Algumas disciplinas que são mais, que exigem mais de vocês? Eu vou me colocar aqui também. Não tem... Se a gente tiver Principalmente- 40 slides assim, Sempre que existe mais Principalmente a aula de atenção, fisiologia. Eu sempre falo assim para os alunos, eu falo muito e rápido. Uhum. Muito e rápido. Porque o tempo acaba sendo um fator que eu tenho que ir contra ele muitas vezes, né? Ou a favor dele, não sei, depende do ponto de vista. E eu preciso levar informações, discutir com vocês, porque eu preciso ouvir vocês também lá. Tudo isso em um período de tempo ali, que para mim é muito curto, né? Mas para o aluno talvez que não tenha costume, por exemplo, nós temos 6 aulas, né, no curso de enfermagem aqui na Leão, 6 aulas de fisiologia semanalmente, né? Teóricas praticamente. Então, para o aluno absorver tudo isso aí, né, é um processo que exige energia, né? E aí precisa respirar bem, precisa digerir bem. Inclusive nós estamos fazendo aqui, a gente está tomando café, né? O café tem cafeína e a cafeína ela atua como estimulante, então nós precisamos de energia. Uma frase bem bacana. Parabéns pela criação da frase. Bacana. E aí nós vamos então dar continuidade falando sobre a parte dos sistemas e a introdução geral desses sistemas, né? Começando então uma breve introdução, onde o Júlio ele vai iniciar uma discussão e aí os meninos eles ficam à vontade para complementar, caso seja necessário. primeiro a gente vai entender o que é o sistema, né? Que é aquele conjunto de órgãos que eles atuam em prol, né, de uma coisa só, né? Que é promover a homeostase do corpo. E aí, para falar desses sistemas, a gente vai, hoje o foco aqui, né? O que eu acho interessante da fisiologia é isso, que o foco hoje é sobre respiratório e digestório. Mas a gente já estava falando aqui sobre muscular, sobre cardiovascular. É interessante que não tem como falar assim isoladamente, né? Sempre tem outras coisas que a gente consegue associar. Mas quanto ao sistema respiratório e digestório, a gente vai começar falando um pouco sobre uma introdução breve aqui, né? Sobre qual a função deles. Primeiramente, o digestório, ou o respiratório, a gente sabe que serve para a gente consumir o oxigênio, né, do ar, pegar esse oxigênio, trazer para o nosso corpo.
nossas células vão utilizar esse oxigênio e vai transformar em carbono, né? E aí a gente também vai expulsar ele no ambiente. Quanto ao digestório, a gente sabe que ele serve para a gente ganhar energia, que né, a frase foi citada anteriormente. A gente consumindo alimento, cafeína aqui, a gente consegue, né, absorver essa energia. E mais a longo a gente vai falar um pouco sobre como é nessa absorção, como a gente metaboliza os alimentos, falar um pouco também sobre o respiratório, né, como é a inspiração, como a gente consegue, né, fazer essa troca gasosa. Por aí a gente vai. Ótimo. Foi citado, né, algumas palavras que, inclusive, eu fiz aqui uma anotação e eu queria discutir um pouquinho sobre elas. Por exemplo, o conceito de homeostase. O que vocês acham que é homeostase? Como é que vocês veem essa homeostase? É a regulação constante do organismo. A regulação constante do organismo. Então, isso quer dizer que nosso corpo ele está em um pleno desequilíbrio, né? Está sendo desequilibrado a todo momento, da mesma forma que ele também está, né, gerenciando esse desequilíbrio e tentando reequilibrar. Assim? Nossa própria demanda de vida desequilibra e aí a gente mesmo vai... Regulação dinâmica, né? Uma regulação dinâmica. Me dá um exemplo de uma desregulação, Ana. Viver. Viver é isso, mas me dá um exemplo aí de algo. Todo dia quando a gente sai de casa a gente tá colocando a vida em risco. Falando mais assim, mais pra questão das mulheres mesmo. Todo mês a gente tem o ciclo menstrual e a gente tá perdendo sangue ali e isso é fisiológico. Acontece com... Vamos generalizar, todas as mulheres isso acontece e é fisiológico, é normal, só que você tá perdendo sangue, então o corpo tem que ter a maneira dele de repor esse volume, de estar ali mantendo você, senão você acaba morrendo, né? Imagina, todo mês você perder por 7 dias seguidos bastante sangue, então é um exemplo bem... O corpo ele vai ter que se virar nos 30 para poder manter volemia, né? Para poder fazer com que essa mulher que pode, né, e ter um período de sangramento 3, 5 dias, pode chegar a 7 dias, um volume de sangramento moderado, até delas que tem um sangramento bem intenso, para não desestabilizar, ter uma queda volêmica muito drástica, né? E aí, partindo desse pressuposto ainda, quais seriam os mecanismos que vocês enxergam de homeostasia frente a uma perca sanguínea menstrual, por exemplo? A gente vai ter a atuação do sistema renal, principalmente. Sistema renal. O sistema renal como regulador do volume e da composição dos fluidos, né? A gente pode citar algum hormônio que é liberado pelo sistema renal que atuará nessa perspectiva, ou substância química? Renina. A renina. E aí lembrem-se das transformações que a renina tem, na verdade, que a renina gera, né, para que nós possamos fazer um controle do débito urinário, ou seja, da quantidade de urina. O resultado final de tudo isso vai ser a produção e a disponibilização de uma substância chamada angiotensina 2, responsável por fazer uma vasoconstricção, principalmente de arteríola eferente, mas também responsável por estimular outros hormônios, que são eles... Quem é que lembra o nome deles? Aldosterona. Aldosterona. A aldosterona é o hormônio que vai fazer reabsorção do sódio, né? E a eliminação do potássio. Nós também fazemos o estímulo da liberação do hormônio antidiurético, né, que vai também controlar esse débito urinário. Ou seja, a mulher em período menstrual ela tem toda uma cascata de eventos fisiológicos que faz com que ela mantenha a volemia mesmo perdendo líquido menstrual. Sem fugir tanto do nosso conteúdo, mas só para fechar essa fala, que eu achei fenomenal. Não tem como falar em fisiologia sem estender, não. A reabsorção do sódio, ela também tem outro objetivo, né? Imagina, eu vou aumentar a quantidade de sódio na corrente sanguínea. Quando a gente come uma coisa muito salgada, a gente sente o quê? Sede. É um dos mecanismos também para a aquisição da sede. Aquisição eu falo porque tem pessoas que não têm esse mecanismo ali tão bem
estão acontecendo de forma tão frequente, né? Perfeito. Homeostase é isso. É o reequilíbrio, a capacidade que meu corpo tem de se reequilibrar. E a partir do momento em que eu perco essa capacidade, a doença ela vem. A patologia ela vem. Então, quando eu não tenho capacidade de me manter equilibrado, a patologia vem. Quer ver um exemplo bem simples também? As pessoas que têm herpes tipo 1, que é herpes labial, né, mais comum no lábio, tá ali. O vírus está ali. Só esperando o quê? O corpo desbalancear seus sistemas de defesa. Então, só esperando a imunidade cair. Então, mas ele está ali. Mas o corpo, enquanto ele mantiver uma imunidade legal, eu não tenho instalação da herpes. Então, homeostase, não tem como a gente discutir fisiologia sem nós nos debruçarmos sobre a homeostase. E foi um exemplo fenomenal que você deu. E aí, para fechar a fala do Júlio, ele trouxe a palavra sistemas. Fisiologia, anatomia, a gente estuda muito isso, sistemas. Inclusive, uma das formas de se estudar anatomia é dividindo o corpo em sistemas. Sistema esquelético, articular. Mas tem a forma também de estudar anatomia topográfica. Vamos estudar tronco, vamos estudar pelve, vamos estudar membros superiores, que aí estuda tudo. Vaso, músculo, nervo, é uma mistura de tudo. É uma forma de se estudar anatomia também. Mas trazendo para a fisiologia, eu fiz até as anotações aqui, que sistemas, eles estão na ponta, né? Na ponta. Isso quer dizer o quê? Que as moléculas formam células. Então, eu consigo estudar as moléculas, eu consigo estudar as células, eu consigo estudar os tecidos, eu consigo estudar os órgãos, para que eu consiga montar sistemas. Então, tenho que entender que quando eu falo em sistema respiratório, ele é formado por moléculas, células, tecido, vários órgãos unidos para formar esse macro que é sistema respiratório. É muita coisa assim mesmo. É por isso que as ciências elas vão se ramificando. É por isso que existe a citologia, a histologia, existe a anatomia e existe a fisiologia. Exemplo, existem outras guias também, mas a embriologia pode se debruçar sobre esses sistemas de forma mais embriológica mesmo. Mas entendo que tudo isso é o estudo do corpo humano. Então não tem como eu falar uma coisa isolada sobre o corpo, sabendo que os sistemas eles são formados por todos esses elementos. Bacana. Vamos seguir? Agora nós vamos para o próprio sistema respiratório. Né? Próprio sistema respiratório. E aí, como eu conceituei sistema agora, né, eu vou deixar a mesa discutir sobre esse sistema, que é o sistema respiratório. E aí, vamos tentar seguir uma sequência lógica até para quem está participando disso também em casa, ele poder se nortear. Então entendam que nos mostrem quais são as estruturas pertencentes a esse sistema, por onde é que o ar passa, onde é que o ar está, né, para que ele possa entrar no meu corpo. Como é que acontece essa entrada de ar, né, sob o ponto de vista de vocês? Para depois a gente ir discutindo quais são as participações desse processo na dinâmica do corpo, das células e de diversos outros sistemas. Então, começaremos então, eu passando a palavra para vocês, para que vocês consigam nos agraciar com uma fala sobre o sistema respiratório. Quem começa? Lembrei da sala de aula. E esse é o momento de conversa mesmo, tá? Quem pode começar a falar do sistema respiratório? Eu vou fazer a primeira provocação. O sistema respiratório, a primeira porção dele é o nariz. Olha a provocação. Porque se eu dissesse boca, era uma provocação também. Porque estava errado. A boca, ela não pode ser considerada uma primeira entrada de ar. O nariz, sim.
E aí a provocação é porque ele tem 3 funções tão conhecidas anatomicamente. Quais são elas? Aquecer, filtrar E umidificar. Umidificar. Por que é importante o ar ser aquecido? Para não ressecar a mucosa. Para não ressecar a mucosa. Vamos pensando mais. A gente tem uma temperatura, né, interna, e a gente tem que manter essa temperatura. Se a gente inspirar um ar que tem uma temperatura menor, rapaz, a gente diminui essa temperatura que a gente tem. Perfeito. Tem outra função. Que, inclusive, eu dou um exemplo daquela Coca-Cola. Eita, eu estou fazendo a propaganda da Coca-Cola. Da Coca-Cola, daquele refrigerante, da bebida gaseificada quente. O que é que acontece quando a gente abre esse frasco? Uma explosão. Por quê? Porque a alta temperatura, ela ativa a difusão dos gases. E os gases, eles sempre vão do ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração. Então, o que é que vocês discutem mais a respeito das outras funções? É o aquecimento. E a filtração e o umedecer o ar? Tem qual objetivo? Filtração evita a entrada de impurezas dentro do trato respiratório. Quais são os mecanismos que o corpo tem para fazer a filtragem? A gente tem as fibrilas, né, os pelinhos do nariz, que servem para segurar como uma barreira para essas impurezas, e vai ter o próprio muco também, que vai segurar as impurezas que acabarem entrando eventualmente. E aí junta as vibríceas e o muco em uma região que antecede uma cavidade, uma antecâmara, chamado vestíbulo nasal. Então, por isso que é importante a gente ter os pelinhos do nariz, que anatomicamente falando a gente chama vibríceas. E elas têm que ser úmidas para aprisionar essas possíveis partículas agressoras. A gente tem na boca vibríceas? Não. Boca não faz parte do sistema respiratório. Boca faz parte do sistema digestório. Apesar de também ser uma entrada, não é a mais viável. Não é a mais viável, justamente por sua baixa função respiratória. Né? E existem pessoas que respiram pela boca. São os respiradores bucais ou orais. Geralmente são pessoas que têm problema de oclusão dentária. E aí o que é que acontece? Quem é respirador bucal acaba tendo uma tendência a adoecer mais, justamente por falha nesse processo de filtragem. Beleza. E umedecer o ar? Qual a importância de umedecer o nosso ar? Para causar o ressecamento da mucosa. Para não causar um ressecamento, porque ele vai gerar aquele mesmo processo protetivo que aquecer o ar gera. Se lá dentro está quente, eu preciso também expor, né, aquele ambiente a um elemento que também tem uma termorregulação semelhante. Se aquele ambiente é úmido, eu também preciso que o elemento que chegue ali, ele tenha umidade. É a mesma coisa do alimento. Quando a gente deglute o alimento, nós temos um meio úmido dentro, mas a saliva, ela umedece ainda mais esse alimento para que esse alimento consiga ter acesso. Então, tem uma função semelhante nesse processo. Tá, o que vocês me dizem mais sobre o sistema respiratório? Sobre as porções de condução do sistema respiratório. O nariz foi a primeira. Depois nós vamos ter ali as fossas nasais, que também vão servir para aquecer o ar, elas vão circular por ali, o ar vai circular por ali para ser aquecido, umidificado, para depois ele ir para a faringe. Perfeito. Como é que esse nariz interno, ele aquece o ar? Como vocês acham que esse ar ele é aquecido? Ele é muito vascularizado. Muitos vasos são muitos. E nós somos seres de sangue quente. Então isso quer dizer que o ar, quando ele passa por uma mucosa muito vascularizada, nós teremos ali o aquecimento daquele elemento, que é daquele ar. Perfeito. Depois vai para a faringe. Faringe é um órgão, um tubo que responde só a um sistema? Não. Ela responde também a quem? A digestória. Então ela é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Depois o ar vai se projetar para onde? Laringe. Laringe. Eu posso dizer que a laringe ela é comum aos dois sistemas? Não. Somente a um. E aí é onde entra a epiglote, né? Que ela serve para bloquear o bolo alimentar quando a gente faz a deglutição, para impedir que ele justamente vá para a laringe, né? Pilha bom. Direcionando Aspiração.
pra trás. O que é que acontece com a laringe durante a deglutição? Ela fecha. Ela fecha, mas como é esse fechamento? O bolo alimentar passa pela glote e a glote baixa tampando o canal. No caso, aquela epiglote, né? Tipo uma alavanquinha assim. Tem uma né? alavanca. Fica nessa Aqui a região. laringe. É. Eu até mostrei um vídeo aos meninos na monitoria também. Mostrando. Bem legal. E a importância de todo o sistema muscular da laringe, né? Porque ela, quando a gente faz a deglutição, né, tem todo um reflexo ali consciente. A laringe ela é projetada para frente e para cima. Então, quando a gente deglute, e aí você de casa pode fazer esse teste também. Quando nós deglutimos, a nossa laringe ela sobe e vai para frente, fazendo a abertura do esôfago que está atrás. Então, a gente vai deixar o canal livre para o esôfago, né? Para que o bolo alimentar vá para o esôfago, mas que ele feche a nossa parte ventilatória através do fechamento da epiglote. E ele também acaba empurrando o palato mole para fechar a parte da nasofaringe, para o alimento não voltar pelo nariz. Tão importante quanto fechar embaixo é fechar em cima também, porque o alimento ele não deve refluir ou não deve fluir para o nariz. É por isso que a gente tem palato mole, tem úvula palatina, e se vocês tiverem a curiosidade de abrir a boca em frente ao espelho, vocês vão perceber que lá atrás tem algumas estruturas anatômicas chamado arco palato grosso e arco palato faríngeo. São dois arcos que tem, tá? E lá atrás tem duas amígdalas, que são as tonsilas palatinas. Se vocês prestarem muita atenção ali, a úvula palatina ela é feita justamente para encaixar no espaço entre as duas amígdalas. Então é como se aquele espacinho ali subisse e vedasse a nasofaringe. Então tanto o palato mole sobe, projeta-se para trás, como a úvula palatina ela vai e ela tem aquela forma mesmo para encaixar ali. Então é tudo muito bem casadinho. Tudo muito bem feito. Tudo muito bem feito. E é uma fala muito constante minha, assim, nós somos seres perfeitos. Porque quando a gente vai tendo uma discussão simples dessa, a gente vai percebendo como tudo foi muito bem arquitetado. Como a pessoa que tem a úvula bífida, que são duas úvulas palatinas, pode ter um problema na deglutição. Né? Porque tem pessoas que têm duas úvulas. Então, o encaixe delas tende a não ser tão perfeito como um indivíduo que tem uma úvula palatina. E às vezes você pensa que até uma coisa pequena, só uma sobra de alguma coisa e acaba mudando toda a dinâmica da vida da pessoa, às vezes. Toda a dinâmica, porque você fica mais propício a ter rinite, sinusite. Das sinusites vem todas as outras possibilidades de colonização e contaminação da via aérea. Imagina, você colecionando ali possivelmente bactérias no teu trato respiratório superior. Pode ser que aquilo ali acesse o trato respiratório inferior e te dê problemas. Até porque é a principal via de entrada de micro-organismo no corpo. Principal via de entrada. É uma preocupação, inclusive, quando a gente pega pacientes em unidade de terapia intensiva que estão utilizando ventilador mecânico. Então, essa disponibilização do ar por via ventilatória, né, invasiva, é uma grande preocupação, principalmente pelo risco de sepse, né, fogo infeccioso e aí gerar uma situação de choque séptico no paciente. A gente tem muito cuidado com esses pacientes que são atendidos e que têm a via aérea respiratória acessada. Perfeito, perfeito. Vamos descendo mais. Laringe, depois da laringe a traqueia, que tem anéis em forma de C, que tem músculo liso nela, que a última cartilagem da traqueia é a carina, permite uma bifurcação e uma projeção em brônquios. Esses brônquios vão em direção aos Pulmões. pulmões. Se a gente pudesse entender assim, qual a importância dos brônquios, vocês trariam qual resposta? E é simples mesmo a resposta. Qual a importância dos brônquios? Não, A condução. É isso. Condução do ar. Condução do ar. Os brônquios, eles conseguem atuar de forma protetiva ao sistema respiratório. Eles protegem, eles conduzem, mas eles protegem? Vamos pensar. Será que sim? Será que não? Acho que dentro dele também tem essas estruturas ciliadas, né, para filtrar. Sim.
Perfeito, mas essas estruturas ciliadas que fazem o movimento ciliado, o nome dele é esse mesmo. Existe o movimento ameboide e movimento ciliado. Que faz o movimento ciliado, ele tem uma função que vai além de filtrar. Tá? Ele tem uma função de movimentação. Então, toda essa árvore brônquica, ela tem a presença e a possibilidade de produção de muco. Que o muco serve para aprisionar micro-organismos. Então, a partir do momento em que eu aprisiono o micro-organismo na minha via aérea inferior, aqui eu estou falando de brônquios, traqueia, esse micro-organismo fica aprisionado, o epitélio, ele vai gerar uma resposta produzindo um processo inflamatório, aumenta a produção de muco, reduz o diâmetro e os cílios fazem a movimentação para fora, para cima. E nós ainda podemos ter outro reflexo protegendo o nosso corpo, a tosse. Olha como o nosso corpo ele é dinâmico. Costuma vir acompanhado. A tosse. O que é tossir? Pressão de ar sendo posta de dentro para fora. Ou seja, através da tosse eu consigo expulsar de forma melhorada aquelas partículas que foram aprisionadas. Só que a tosse nem sempre é em resposta a uma partícula aprisionada. Às vezes é em resposta a um processo inflamatório. E o indivíduo fica com aquela tosse sem produção de muco, que chama tosse seca. Que muito mais pode irritar do que realmente gerar uma proteção. Então, nesses casos de tosse seca, a terapêutica entrar com antitussígeno, com medicações que vão reduzir todo aquele processo, né? Que aí sim, eu vou partir do pressuposto de que essa tosse ela não está sendo tão eficiente no sentido de proteger o corpo. Tenho que medicar. Estou gerando mal para o paciente. É uma hiperreação de defesa. Perfeito. Explorem mais. Depois da árvore brônquica. Os bronquíolos, né? Vão se Bronquíolos, ramificar está em lá na bronquíolos. ponta. E na pontinha dos bronquíolos tem quem? Os alvéolos. Os principais responsáveis, né, pela troca gasosa. Os principais responsáveis pela troca gasosa. Que a gente chama de quê, essa troca gasosa? Hematose. O processo de troca dos gases. Perfeito. Como é que acontece o processo da mecânica respiratória? Quem nos agracia com uma breve explicação sobre isso? Seria o movimento de inspiração e expiração. O movimento de inspiração e expiração fazem parte ali da mecânica, né, respiratória. Perfeito. Qual o principal músculo? Diafragma. Diafragma. Qual a classificação do diafragma? Ele é um músculo liso, estriado esquelético ou estriado cardíaco? Esquelético. Estrado É esquelético. um estriado esquelético. Ele reage de forma consciente e inconsciente, né? Ele É um ligado estriado automático. esquelético. Perfeito. Imagina qual de nós aqui acordou dizendo assim: eita, peraí, preciso respirar. A gente nem dormia. Nem dormia. Nós não estaríamos aqui falando. Basta notar que tem alguém verificando a frequência que você parece que já esqueceu de respirar já. Então, isso quer dizer que nosso corpo tem um sistema nervoso chamado de autônomo, responsável por controlar toda essa dinâmica, né? Beleza. Só o músculo diafragma é um músculo... Eu poderia dizer que só o diafragma ele pode ser responsável por todo o processo respiratório? Não. Tem os músculos intercostais também. A Intercostais, caixa torácica aqui. os que movimentam a caixa torácica. Tem mais? O que vocês acham? A própria alteração de pressão. A própria alteração de pressão, mas um músculo mesmo. Existem mais músculos que fazem controle? Musculatura acessória. Levantador de escápula, né? Vamos lá. Vocês já fizeram pilates? Não. Não. No pilates tem uma coisa interessante. Minha esposa trabalha com pilates, né? Ela é instrutora de pilates, é fisioterapeuta. E ela sempre está fazendo lá o seguinte, falando com os alunos dela: olha, barriga para dentro, controle respiratório. Se ela estiver assistindo, não sei se é bem assim que você fala, mas eu me lembro assim.
Eu já fui instruído por ela. E aí ela fala muito de abdômen. Isso quer dizer o quê? Que a musculatura abdominal, ela também faz parte. Ela também gera controle respiratório. Então, o reto abdômen, os oblíquos, todos eles também são importantes para a dinâmica respiratória nossa, principalmente em que situação? Respiração forçada. Na respiração forçada. É por isso que eu digo que as pessoas quando estão com a crise asmática, sem conseguir respirar, elas saem muito doloridas, porque vão forçar todo um conjunto de musculatura que geralmente a gente não usa, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Então isso quer dizer que nós podemos ter uma movimentação diafragmática, ali fazendo parte de uma respiração normal e tranquila. E nós podemos ter um conjunto de musculatura acessória fazendo ali respirações forçadas, né? Perfeito. E aí, só para fechar, o que é que vocês entendem sobre esse movimento diafragmático e sua contração e seu relaxamento? Em que momento é que essa contração e esse relaxamento participam nesse processo? Ins ou expiratório? No momento de inspiração, o diafragma contrai para ele descer e aumentar o espaço para os pulmões inflarem. Então, quando nós vamos inspirar, você me disse que o diafragma, ele desce, aumentando a pressão intraabdominal. Olha aí. Não tem como eu falar em respiração sem falar em abdômen. Para expandir os pulmões, que são sacos elásticos. E no momento da expiração, Ele relaxa. Relaxa e volta. Volta para o lugar. ocorre o relaxamento. Salvo em algumas condições, se alguém estiver nos assistindo aqui que se debruçar muito sobre fisiologia do exercício, eu sei que existem algumas adaptações a esse processo que a fisiologia do exercício ela nos remete. Mas aqui a gente está falando de uma situação corriqueira, do dia a dia, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, eu gostaria que vocês explorassem mais, né, aqui na mesa, esse processo de troca gasosa, de difusão, o que é, como é feito, quais sistemas participam da difusão. O que vocês conseguem compartilhar conosco? O próprio respiratório e o cardiovascular. Existe uma relação cardiorrespiratória para que isso aconteça. Qual a relação cardio? Bombeamento de sangue, que é dentro do sangue que vai ser levado os gases para serem. Perfeito. Então o coração ele vai mandar sangue para os Pulmões. A pequena circulação. através da pequena circulação, que também pode ser chamada de circulação coração, pulmão, coração, ou circulação pulmonar. O sangue que chega a esse pulmão, ele tem quais características de concentração de gases? É rico em CO2. Ele é rico em CO2, Pobre em E pobre em oxigênio. oxigênio. pobre em oxigênio. Seria correto eu dizer que esse sangue é um sangue desoxigenado? Não. Existem algumas provas que colocam assim, sangue desoxigenado. Falso. É que eu estou falando de um ser humano e eu estou trabalhando com sangue desprovido de oxigênio. Não existe esse aqui, né? Só vai estar em uma baixa concentração. Concentração baixa. Por quê? Por uma questão lógica. Pela troca gasosa celular. Aconteceu. Circulação celular. Já aconteceu, né? Então já aconteceu um processo de troca entre o sangue e o meio, e o tecido, e a célula. Então o sangue está sendo direcionado ao pulmão com qual objetivo? Em relação ao oxigênio? Captar oxigênio e Ele vai eliminar o receber. CO2. Ele vai receber oxigênio e vai eliminar parte do CO2. Vocês... Agora eu vou falar de números, e sempre quando a gente fala em número, eu sei que tem suas complexidades, tá? Vocês lembram-se, em média, quanto de oxigênio chega no alvéolo? 40. 40 milímetros de mercúrio de oxigênio é geralmente a PO2. Lembrando que pode existir variação clínica, tá? A fisiologia, ela vai ter que engessar algum dado, né? 40. E de CO2? 45. Então, existe uma diferença, em média, de 5 milímetros de mercúrio entre CO2 e oxigênio. Perfeito. Dando a característica de riqueza, né? Ao CO2. É.
E aí vem, já foi falado, mas eu faço a pergunta. Nós eliminamos totalmente o CO2? Não. Eu não posso lidar com o CO2 como se fosse um inimigo. Por quê? Porque ele participa de alguns mecanismos. Quais são? Então, Geração de ácido energia, né? base. Perfeito. Olha, tampão, ácido base. Para a criação de bicarbonato. Perfeito. Olha aí, vamos fazer um cálculo. Vamos fazer esse cálculo por enquanto imaginário. Quando eu pego CO2 e adiciono água, né, que é o H2O, eu vou produzir uma molécula chamada H2CO3, ácido carbônico. E ácido é uma molécula capaz de liberar hidrogênio. Ácido é uma molécula capaz de liberar hidrogênio. Então isso quer dizer que eu consigo transformar o ácido carbônico em bicarbonato mais hidrogênio. Então isso quer dizer que o H2CO3 ele tem uma capacidade de transformar-se em bicarbonato e liberar o hidrogênio. Então ele regula o tampão ácido básico do nosso corpo. Perfeito, maravilhoso. Então não posso ficar sem CO2. Então Como se eu... coloco... Desculpa interromper. Como se eu mesmo disse em sala que nada se perde. Que é uma Se aproveita. Pois é, que é uma frase que eu replico aí de... Chega, meus bastidores. Nada se perde, tudo se transforma. É de quem mesmo? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dá um Google, Edilson, para mostrar a gente. Nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que a frase é assim. E agora me fugiu a mente. E é isso mesmo, a gente tem que transformar. E o oxigênio, depois então do processo da hematose, o meu vaso vai sair daquele alvéolo com uma concentração em média de quanto? De 100. 100 quando chega no coração, mas ele fica ali com em média 104, 104 né, próximo ao alvéolo. É de Antônio Lavoisier. Lavoisier, isso mesmo, Antônio Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. E é fato, viu? Isso é fato. Então, nós perdemos algum oxigênio ali para o tecido pulmonar, né? Para ele mesmo se oxigenar, eu acho que isso é maravilhoso. Vai chegar ali, então, o sangue de volta ao coração por meio das veias pulmonares, né? No átrio esquerdo, com uma concentração de oxigênio alta, em comparação a gás carbônico. Mas entenda, é alta, mas não pode ser super alta. Então, quando a gente pega um dado clínico, nós temos, em média, a necessidade de ter entre 80 a 100 milímetros de mercúrio de oxigênio. 80 a 100 no sangue arterial, que é quem vai sair do ventrículo esquerdo. Então, isso quer dizer que se o processo de hematose for feito de forma descoordenada e eu trouxer, ao invés de 100, 200 milímetros de mercúrio de oxigênio, que eu consigo fazendo hiperventilação. Eu trouxe muito, então eu forço o meu sistema a entrar muito oxigênio. Então, se eu forço, eu vou aumentar muito a concentração de oxigênio intravascular. Isso gera um dano. Seria alcalose metabólica? Não, isso gera um dano e, sim, eu vou diminuir ao mesmo ponto o CO2, gerando uma alcalose respiratória, mas eu vou gerar um dano porque o oxigênio em demasia, em grande quantidade, ele intoxica o corpo. É tanto que nós temos cerca de 21% de oxigênio na inspiração. Não é 100%. Então isso quer dizer que o oxigênio demais é prejudicial tão quanto oxigênio de menos. É por isso que a gente não pode estar hiperoxigenando. É por isso que a gente não vive o dia todo com a respiração profunda, hiperventilando a todo momento. Tanto porque se eu aumento o oxigênio, eu tenho que diminuir CO2. Porque eles são inversos. Então eu vou ter uma alcalose respiratória, como você mencionou. Fantástico isso. Como porque eu vou intoxicar o meu corpo. Uma quantidade exagerada de oxigênio gera intoxicação. Então é muito importante, aí a gente volta para o início. É muito importante que nós tenhamos no nosso dia aquele movimento diafragmático, respiração normal e tranquila.
Que a gente não fique usando a musculatura acessória, gerando uma hiperventilação a todo momento. Eu vou ter prejuízo. Inclusive neurológico. Neurologicamente falando, eu vou ter prejuízo com a intoxicação pelo oxigênio. Esse sangue, então, vai voltar para o coração, né? A gente está lá no átrio esquerdo. Depois ele passa para o ventrículo esquerdo. Depois do ventrículo esquerdo, a artéria, a aorta. E aí vai para todo o Tecidos. E aí configura ali uma grande circulação. Ou circulação sistêmica, ou circulação coração, corpo, coração. Então, esse é o princípio da troca gasosa, né? Tem que haver uma diferença de concentração. Do mesmo jeito daquele exemplo da Coca-Cola. Se eu excito muito aquele líquido ali, se eu ativo muito ele com o calor e tal, vai ser uma explosão de bebida para todo canto. Mas se eu vou lá com ele frio, abro, não tem essa explosão. É a mesma coisa de eu fazer uma hiperventilação. Quando eu faço uma hiperventilação, eu vou ter uma grande concentração de ar no meu tecido, nas minhas vias aéreas. Vai passar para a corrente sanguínea. Porque é para passar. Porque o cardio, quando aumento, eu preciso aumentar o respiratório também. Então, quando eu aumento a pressão arterial, a frequência cardíaca durante uma luta, durante uma caminhada, durante uma corrida, eu preciso também trazer mais ar. Então, eu preciso. O próprio tecido está demandando de mais A oxigênio. demanda. O nosso corpo ele tem que responder às necessidades. E aí onde vem a homeostase. Né? A homeostase caiu aqui de novo. Então, se eu tiver capacidade de responder com o sistema respiratório a esse evento, show. Se eu não tenho, eu adoeço. Causa morte dos tecidos, eventualmente. Pode gerar morte tecidual, pode gerar uma porrada de coisa. Então, compreender o corpo humano. Olha, isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui que a gente está fazendo. Que é conversando. Isso é uma conversa. Isso é fenomenal. Porque eu começo a perceber a simplicidade das coisas e, ao mesmo ponto, a complexidade que isso é no corpo. Respirar, lutar. Preciso estar bem. E aí, nós temos mais alguns objetivos aqui, falar sobre a importância desse oxigênio, né, para a produção de energia. Gente, o objetivo do sistema cardiovascular, a função do cardiovascular, seriam quais? Me digam uma. Cardiovascular. Cardiovascular Já fugi de respiratório. seria fazer o transporte desse oxigênio para que ele chegue até os tecidos. Tem que chegar. Tem que chegar. O cardiovascular ele tem que ser um garantidor de que esse sangue com oxigênio e nutrientes, que a gente vai discutir nutrientes no próximo, esse sangue com oxigênio e nutrientes chega no tecido. Se não chegar, é prejuízo. Se não chegar, o meu tecido ele vai entrar em alguns processos que vocês ainda não estudaram na graduação, vão se deparar nesse processo, você já, que é a hipóxia tecidual. Ou seja, o tecido ele recebe pouco oxigênio. Pode ser por um comprometimento vascular, pode ser por um problema respiratório, pode ser por uma anemia, porque eu não tenho os transportadores eficientes de oxigênio, que são os componentes vermelhos. As hemácias, ligação oxi-hemoglobina, né? Então, o problema pode ser ali, uma isquemia, né, gerando uma hipóxia tecidual, que pode gerar uma anóxia, que seria uma progressão. Ou seja, estava pouco, agora ficou nenhum. Não tem oxigênio sendo oferecido. Um infarto. Em qualquer lugar. Perna, pulmão, coração, cabeça. Vai gerar um infarto, pode gerar um bloqueio. Né? E aí desse bloqueio, a anóxia, da anóxia, vem o que você falou, a morte. A necrose do tecido. Né? Então esse oxigênio, ele tem que chegar aos tecidos. Mas entenda, fisiologicamente falando, quando existe algum problema do fornecimento de oxigênio, o corpo fala. O corpo vai manifestar. Se é no coração, vai ter aquela dor anginosa, vai ter as manifestações do infarto agudo do miocárdio. Mas esse problema aqui, de não oxigenar o corpo, manda um recado.
E esse recado vocês vão estudar em clínica, é chamado choque. O paciente ele vai chocar. Entenda, paciente chocou não quer dizer necessariamente que o paciente teve uma parada cardiorrespiratória, que ele foi a óbito, que ele morreu. Paciente chocou é a quantidade de oxigênio e nutriente oferecido para as células do corpo, aqui eu não estou falando de um local, estou falando do corpo, estão sendo insuficientes. Isso é muito sério. Não estou falando de um braço, de um antebraço, de uma mão. Estou falando do corpo todo está com baixa concentração de oxigênio. Então as causas do choque podem ser diversas. Então isso reforça a ideia de que nós precisamos ter oxigênio sendo disponíveis para as nossas células, porque a maior parte dos metabolismos que nós fazemos são metabolismos aeróbicos. Eu preciso de oxigênio. E o anaeróbico, na ausência de oxigênio, que existe alguns mecanismos desses, que inclusive em sofrimento tecidual vão gerar um acúmulo de uma substância chamada ácido lático. Vão levar o indivíduo à acidose, ou seja, é um caso muito mais sério. Então nós precisamos desse fornecimento de oxigênio para as nossas células, para os nossos tecidos. E é isso, olha que interessante, né? Que profundidade a gente consegue dar uma discussão aqui. É simples. Alguma dúvida? Vamos para algumas perguntas. Vamos lá. Tem umas perguntas aqui para fazer, né? Para levantar mais um debatezinho para a gente. Qual seria a função exata, né, dos pulmões nesse processo de respiração? A gente entender que é exatamente para que os pulmões servem, né? Literalmente a troca gasosa. Tá. Troca gasosa. Existe diferença entre o pulmão direito e esquerdo? Existe. Qual? Existe. Tem Estrutural. estrutura, tamanho, quantidade de lobos. Quantidade de lobos. Pulmão direito geralmente tem quantos lobos? 2. Direito. 3. 3. Três. Ele é coração ficando... Trilobar, né? O coração está no centro, com o ápice voltado para a esquerda. Então, o ápice ele ocupa um espaço dos pulmões, chamado incisura cardíaca. É o nome daquele lugar que o coração abriga no pulmão. Então, o pulmão direito tem quantos lobos? 3. O esquerdo, agora foi. O esquerdo, 2. Ele é bilobar, geralmente. Tem as questões de que o ápice do coração é virado para o lado direito também, né? Que é Isso uma pode condição influenciar. chamada, alguém lembra? Não lembro. Destrocardia. O coração, ao invés de ser apontado para a esquerda, ele será apontado para a direita. Destrocardia. Mas tem pessoas que são tetralobares. Ou seja, ao invés de 3, são 4 lobos. Eu já tive a oportunidade de estar diante de um cadáver, né, de um corpo sem vida, tetralobar. E aí, ao invés de serem 3, são 4 lobos. Isso é uma variação anatômica. Não houve perda de função. Então a gente chama isso de variação anatômica. Quando não há uma variação do padrão normal, que é algo que a gente ainda usa na anatomia normal, conceito normal, mas não há comprometimento de função. Então já tive a oportunidade de ver um tetralobar direito. Né? Direito. Perfeito. Destrocárdico eu ainda não tive essa oportunidade de presenciar um indivíduo com coração Mas isso destrocárdico. altera a função cardíaca? Tende a não alterar, mas altera a minha avaliação que eu faço com o paciente. Por exemplo, a ausculta que eu faço tem que ser modificada. O eletrocardiograma, quando ele é realizado, eu tenho que modificar. Porque quando eu faço o eletro, eu estou ali tentando encontrar estruturas à esquerda. Se o paciente é destrocárdico, eu vou fazer a procura para a direita. Isso é como se fosse espelhado, né? É como se fosse espelhado. Inclusive, mesmo o paciente com o coração em posição padrão, a gente pode fazer o eletrocardiograma à direita. Então, basicamente, são os pulmões promover a troca gasosa, hematose. Né? Tem 2 sacos que ficam em volta dos pulmões, não tem? Qual é o nome desse saco? A pleura. Pleura. Então, pleura visceral e pleura parietal. Entre elas tem um espaço chamado espaço pleural. Esse espaço pleural, então, é preenchido por Líquido pleural. líquido pleural. E tem uma pressão positiva ou negativa? Negativa. Tem que ser negativa. -5 a -7,5 cm.
Então, uma pressão que naturalmente é negativa e tem que ser negativa. Caso contrário, pode haver ali a presença de ar, que pode conferir pneumotórax, hemotórax, algum processo de pleurite que faça acúmulo de líquido pleural ou até de um processo infeccioso. Bacana. Perguntas? Tem outra aqui, eu acho que até o professor fala um pouco, né? Como poluentes e doenças, eles afetam o sistema respiratório, como exemplo a asma, né? Por exemplo, a asma. E a substância química presente nisso aí? Histamina. Histamina. Histamina que faz parte do sistema inflamatório, né? Os sinais cardinais da inflamação, né? Vocês estão pagando imunologia. Então a gente vai ver isso aí. Já. Ai, bacana. É muito bom, mano. Dor, calor. Vê se eu lembro, viu? Faz tempo já que eu me debrucei sobre isso. Dor, calor, rubor, tumor e edema. Dor, calor, rubor, tumor e edema. Sinais cardinais. Se a memória não me falha, é isso. Sinais cardinais da inflamação. O rubor, né? Ele pode ser... Tem um prurido também, não sei se o prurido entra, mas o rubor, ele tem relação com a histamina. O prurido, a coceira, tem relação com a histamina. Então isso quer dizer que se o processo de liberação de histamina acontecer lá na árvore brônquica, haverá também uma geração inflamatória, com produção de muco, com broncoconstricção. Qual o problema da asma e essa histamina? O que vocês Reação acham? exagerada. Assim, Cadê você respirar? É por isso que quem sofre com asma tem que primeiro evitar o fator que gera. Tem gente que tem asma por pelo de bicho, reação a poeira, pólen, né? Diversos. E tem que andar com a medicação. Aquela bombinha, não sei se vocês já presenciaram alguém usando ela, aquela bombinha ali, ela tem um sistema de como se fosse um ar comprimido, onde quando ela é bombeada, aquele ar ele é jogado, tem que ser inspirando, ele é jogado na árvore, né, brônquica para que exponha a área ao anti-inflamatório, ao inibidor de histamina, porque a histamina vai fazer broncoconstricção. Cadê respirar? Uma reação exagerada, né? Perfeito. Sabe qual, só uma curiosidade, você sabe qual é a outra coisa que pode gerar muito problema respiratório, irritação, é uma substância presente no ovo. Chega, meu Pedir ajuda para os universitários. como era que eu estava chamando Edilson? Como é que eu estava chamando ele? Bastidor. Bastidores, dos bastidores. Coloca aí, só para confirmar, carnitina. Eu acho que é carnitina mesmo o nome dela. Olha aí, por favor. Presente no ovo. Coloca só o nome, carnitina, que tu consegue... Carnitina, se a memória não me falha. É uma substância essencial para o metabolismo energético. Não, o nome dela é carnitina mesmo. É, né? Carnitina é muito presente no ovo, né? Leite. E ela gera reação inflamatória em algumas pessoas na via aérea superior. A pessoa que tem alergia? E aí o que é que pode acontecer? Você pode ser sensível à carnitina, e presente em leite, derivados e ovo principalmente. E você pode esboçar ali uma reação, né, inflamatória nessa região, super interessante. E aí, as pessoas que têm esse problema, essa sensibilidade, quando comem essas substâncias, já afetam o sistema respiratório. Eu sei disso porque eu tenho. Eu tenho. Então, se eu comer uma pizza, uma massa, um bolo, assim, que tenha carnitina, eu tenho toda uma reação, uma cascata inflamatória. Eu e muita gente que nem sabe, né, que tem isso também. Mas é bem diferente da reação da intolerância à lactose. É diferente. É tanto que a intolerância, que a gente pode discutir até isso daqui a pouquinho de gestório, mas a intolerância é diferente da alergia, por exemplo, né? Ser intolerante quer dizer não tolero. Eu não tolero. Eu não faço a digestão. Meu corpo, ele não recebe bem tal coisa. Eu ser alérgico quer dizer o meu corpo vai produzir toda uma resposta contra aquilo. Então, é muito agressivo. A alergia é muito mais agressiva do que a intolerância. Pode causar. Inclusive, pode gerar choque anafilático, pode gerar anafilaxia. Isso é muito sério.
há um prejuízo na microcirculação. Perfeito. Tem mais algum? E a importância do diafragma na respiração. Que a gente discutiu. Né? E só para fechar uma curiosidade sobre o diafragma, pacientes intubados, né? Pacientes quando estão intubados, eles para serem extubados, a depender do tempo de intubação e tal, para serem extubados eles têm que ser desmamados. O desmame mecânico mesmo, né? De alguns pacientes. Por quê? Porque dependendo de quanto tempo esse paciente esteja ali com o diafragma sendo operado pelo ventilador mecânico, que é um dos modos da ventilação mecânica, tá? Tem um modo assistido e um modo realmente controlador ali do sistema respiratório. Se a gente desligar a máquina, a pessoa não consegue respirar. Como se ele esquecesse como funciona sozinho. E nosso corpo é assim, viu? Ele se adapta, né, às condições. Isso é bom e é ruim. Isso é bom e é ruim. É a mesma coisa, vocês têm todo um processo ali. Acordam, você estuda à noite, mas você estuda pela manhã. Partindo do pressuposto de que você acorda cedo ali todo dia, não estou dizendo que você acorda tarde, não. Você que acorda cedo ali todo dia, 5 horas, 5 horas você acorda? 5 horas, 5 horas, é um horário maravilhoso. 5 horas, 5 horas, 5 horas. Entra de férias, começa a acordar 10, 11 horas da manhã. Pena pra acordar cedo de novo. Voltou às aulas. Adaptação. Ou Eu até traba- no feriado, no fim de semana, acorda cedo. Eu trabalhava pela madrugada, saí do emprego tentando me readaptar de novo. Foi uns 3 meses para poder me acostumar de novo. Você acorda e o cansaço, e é difícil. É difícil. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, final de semana eu vou dormir até meio-dia, que bom. Opa. Não. Acorda mais cansado. Na aula de pé. Isso gera uma... Eu me sinto muito mais cansada dormindo mais tempo do que dormindo menos. Mas até porque... E outra coisa, viu? E aí isso aqui pode ficar até como conteúdo para outros momentos. Dormir pouco é ruim. Dormir muito é ruim. Então, quando a gente fala ali em menos de 7 horas de sono, há uma geração de prejuízo na maioria dos indivíduos. Mais de 9 horas de sono, há uma geração de prejuízo na maioria dos indivíduos. Então, isso quer dizer que dormir pouco é ruim, dormir muito é ruim também. O ideal é que a gente tenha um padrão de sono ali que permeie 8 horas de sono, com 1 hora para menos e 1 hora para mais de variação. E aí são coisas que a gente tem que estar muito atento, né? Nosso corpo, ele adora disciplina. Ele adora disciplina. Só para fechar agora com curiosidade, né, que se a gente pegasse nossos alvéolos, esticasse eles cobririam totalmente uma quadra de tênis. Você pensar assim, você vê... Aqui eu não tenho nem 1,60 direito, 1,60, e a gente pegar uma parte do nosso corpo, cobrir uma quadra de tênis com ela, rapaz... É maravilhoso isso. Membrana respiratória. Né? Membrana respiratória é toda a parte composta também pelo alvéolo, que é responsável pelo processo de hematose. Ela é gigante, 70 metros. Né? E aí, pessoal, para esse episódio não ficar tão grande assim, eu acho que eu vou encerrar aqui e vou abrir outro com digestório. Né? Nós já estamos aqui. Bora, meus bastidores. Quanto tempo aí já tem? 1 hora, 5 minutos. Nós já passamos aqui, ou estamos próximos a 1 hora. Eu vou fazer outro episódio sobre digestório, e aí vocês acompanham aqui a nossa trilha, tá? Ainda com a discussão com os meninos, com a Ana, com o Carlos, com o Júlio, né? São alunos do curso de enfermagem, né? Que se dispuseram a vir aqui conversar sobre sistema respiratório conosco, e aí vocês conseguiram perceber que a gente permeou, né, vários outros campos da ciência também, que não foram somente sistema respiratório. Eu vou abrir outro vídeo, vocês acompanham aqui no canal, e é isso. Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários, né? Por enquanto, muito obrigado pela participação de vocês aqui em Respiratório. A gente se encontra já em digestório. Não vamos sair nem daqui.